Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Gostar ou não de uma pessoa pode estar associado a questões genéticas. Hoje, Maiana Zates fala sobre um estudo publicado recentemente na prestigiosa revista Molecular Psychiatry. Hoje eu vou falar de um assunto diferente que me chamou a atenção. E os cientistas queriam entender o que faz duas pessoas se aproximarem ou serem amigas, ou melhor, aquela primeira reação que temos quando conhecemos uma pessoa, como dizemos no nosso jargão, eu fui com a cara dele ou dela, ou não fui com a cara dele ou dela. A hipótese deles é que isso pode ser explicado em parte pela genética. Estudos anteriores já demonstraram que a amizade entre duas pessoas é mais comum em pessoas geneticamente semelhantes. Entretanto, em humanos fica mais difícil demonstrar porque existem inúmeros fatores que influenciam uma aproximação entre duas pessoas. A localização geográfica, o nível socioeconômico, educacional e muitas outras. Então, eles resolveram investigar esse comportamento em camundongos. E o estudo sugere que pode haver uma explicação biológica por trás dessa reação instantânea de compatibilidade ou incompatibilidade. Eles mostraram que uma enzima cerebral que regula o humor e a motivação parece controlar a interação ou não entre um camundongo e outro. E aqueles que são geneticamente semelhantes têm mais chance de interagir com o outro. Professora, como começou a pesquisa? Então, tudo começou quando a cientista doutora Mickey Kelly, que coordena esse estudo, estava trabalhando numa companhia farmacêutica para investigar problemas ósseos. Ela então observou que camundongos com uma mutação no gene PDE11, que causava a ausência dessa proteína, não interagiam socialmente. Eles também mostravam menos interesse em explorar objetos novos. Isso sugeria que essa proteína agia no cérebro. Por outro lado, uma outra pesquisa já havia demonstrado que camundongos com lesões numa região do cérebro denominada hipocampo tinham um comportamento antissocial. Então era mais uma evidência de que a proteína PDE11 atuava nessa região do cérebro. E como é que foi feito o estudo em camundongos? No paper publicado agora na revista Molecular Psychiatry, os autores fizeram uma série de experimentos. E um dos experimentos consistia em comparar o comportamento de camundongos com mutação nesse gene PDE11 e camundongos sem a mutação. E o que eles observaram? Eles viram que os camundongos mutantes preferiam interagir com aqueles que tinham mutação, enquanto os controles sem a mutação preferiam os não mutantes. E eles repetiram esse mesmo experimento com camundongos de linhagens diferentes e mutações diferentes nesse mesmo gene PDE11 e os resultados foram os mesmos. A pergunta que ainda precisa ser investigada é o que os camundongos sentem para determinar sua preferência. Então, os cientistas já mostraram que não é o odor e nem o movimento corporal, e, portanto, eles continuam investigando. Eu não sei se seria o mesmo fenômeno, mas eu me lembrei que a gente observa isso também no comportamento de cães passeando com seus donos. Às vezes eles se aproximam, começam a abanar o rabo e já começam a brincar juntos, enquanto outras vezes eles rosnam um para o outro e se agridem. Quais são as implicações desse estudo? Então, pesquisas anteriores já mostraram que crianças autistas preferem interagir com outros autistas do que com crianças normais. Investigar melhor esse fenômeno poderia contribuir para compreender o comportamento social de pacientes com esquizofrenia ou autismo, por exemplo. E os autores ressaltam que existem outros fatores que determinam o comportamento antissocial e que a identificação desses fatores poderia ser extremamente importante para o tratamento de doenças psiquiátricas associadas a um isolamento social. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, na véspera das manifestações antidemocráticas do dia 7 de setembro, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera o marco civil da internet e limita de forma significativa a capacidade de conter abusos nas plataformas das redes sociais. Qual a sua análise? Algumas horas antes do dia 7 de setembro, da data da independência, na qual o presidente planejava fazer grandes manifestações, como de fato fez, políticas, o mesmo presidente editou uma medida provisória que altera princípios que estão no marco civil da internet para tornar difícil ou mesmo impossível retirar mentiras das redes sociais. Bom, aí nós temos uma discussão ética, uma discussão constitucional, por assim dizer. Constitucional. Pode o presidente legislar de repente, usando medida provisória, para violar princípios básicos que foram, enfim, resultado de uma decisão demorada, longa, e pode ele legislar isso para efeito imediato, quando não há necessidade disso, a não ser para seu interesse próprio e de seu grupo? A resposta, obviamente, é que não. E não é a primeira vez que a medida provisória é usada para isso. Medida provisória requer, pela Constituição, relevância e urgência. Então, se não houver relevância e urgência, não pode ser editada. Outro exemplo recente foi o caso da lei que manda o governo federal utilizar recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para banda larga para os estudantes mais pobres, estudantes de escolas públicas. O presidente vetou a lei, o Congresso derrubou o veto. Na data em que o governo deveria fazer os primeiros pagamentos para estados e municípios apoiarem os estudantes mais pobres, o presidente baixou a medida provisória adiando o prazo. Ou seja, ele está usando medida provisória para simplesmente não cumprir o que foi decidido pelos parlamentares, o que foi decidido pela sociedade, etc. Evidentemente isso é errado e evidentemente essas medidas provisórias deveriam ser devolvidas pelo presidente do Senado, caso esse tenha intenção de cumprir o seu mandato e fazer o que é decente e ético. Então, do ponto de vista constitucional, está errado utilizar a medida provisória para interesses imediatos de um grupo partidário apenas. E quais as repercussões éticas disso? Do ponto de vista ético, a mesma coisa vale. Uma medida provisória deveria existir somente quando ela vai trazer algo de benéfico para a sociedade, não quando ela vai trazer algo errado, como, por exemplo, permitir que a mentira grace impune pelas redes sociais, que o apelo ao ódio seja feito à vontade, que, em suma, os valores humanos sejam desrespeitados sem nenhum tipo de sanção, sem nenhum tipo de punição. Então, essas medidas são erradas e é uma pena que estejam sendo adotadas, como também é uma pena que o presidente do Senado não esteja cumprindo o seu papel, que seria o de devolvê-las, por não atender aos requisitos constitucionais. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, o que é tracoma e qual a sua importância na saúde pública? Por algum tempo, a nossa presunção previu que, vencidas as infecções, uma vez que detectado o agente etiológico, identificados os mecanismos diagnósticos e fisiopatológicos e a melhor forma de tratar, a nova onda científica na área da saúde era desvendar os processos e desafios das doenças crônicas. E eis que os desafios ambientais se impuseram com suas adversidades e colocaram uma série de questões no caminho, trazendo de volta problemas, inclusive relacionados a velhas doenças infecciosas agudas que cronificaram na população quando os recursos eram muito mais limitados. O tracoma, uma doença causada pela Chlamydia trachomatis, uma bactéria ou quase bactéria, como gostam de debater os microbiologistas, foi já uma das mais importantes causas de cegueira no mundo. O tracoma era uma forma de cegueira bastante cruel, porque afetava principalmente crianças e jovens e arrastava esse problema, essa limitação, por toda uma vida útil, impondo limitações e desafios para esses indivíduos. E eis que, por volta dos anos 80, a identificação dos agentes, a melhora no diagnóstico
a capilaridade na possibilidade de buscar os rincões onde a doença persistia, fez com que o tratamento e a redução baseada em prevenção fosse bastante efetiva. O tracoma persiste em algumas regiões, inclusive em algumas localidades dentro do estado de São Paulo, regiões do Brasil, mas é muito mais preponderante e agressivas em localidades com muito menor acesso à saúde. O que é SAFE e o que essa estratégia nos revela sobre a necessidade do meio ambiente para garantir os benefícios da ciência e da modernidade? SAFE foi a palavra-chave para resolver esse problema. SAFE é um acrônimo de uma estratégia proposta para resolver o problema pela Organização Mundial de Saúde, e acrônimo é o nome que se dá quando a sigla passa a ter um vocativo conhecido e uma simbologia. Então, esse é o acrônimo SAFE, no caso do tracoma, que significa, em inglês, um termo que sugere, então, uma medida segura, uma estratégia segura, onde os casos graves, onde houve deformação, se recorre à cirurgia, o S de surgery, o A de antibiótico, o F de limpeza facial, ou facial cleaning, e o E, um importante elemento na prevenção, na inibição das recorrências, environment, o que para nós é o ambiente. E nesse caso do tracoma, a estratégia impôs que era necessário reduzir aglomerações, principalmente em contatos em ambientes que haviam infectados, e a necessidade de água limpa para a higiene pessoal diária de todas as pessoas, reduzindo assim as secreções que permitem com que a clamídia infeste a mucosa ocular e produza essa infecção crônica, muitas vezes recorrente, causadora de opacidade de córnea, deformidade das pálpebras, inversão dos cílios, e aí necessidade, então, nos casos acometidos, muitas vezes de antibiótico e de cirurgia. Mas nota que o mais importante é esse aspecto ambiental, com limpeza facial, ou seja, disponibilidade de água limpa, recorrendo a isso diariamente, reduzimos muito os casos e facilitava muito o trabalho das equipes de terapêutica e de orientação para a prevenção. Hoje, nós temos um grande desafio em relação à água, à energia. São itens básicos da modernidade para que possamos assimilar os recursos que foram providos pela ciência, mas estão escassos no nosso meio. E, entre tantas dificuldades que podem nos acometer, relacionadas à escassez desses bens tão primários, estão, inclusive, à volta de infecções há muito consideradas desafios superados pela ciência e pela saúde. A mensagem, então, é que sejamos criteriosos no uso e na economia de água e energia. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, os eventos do 7 de setembro reforçaram o que foi comentado na última coluna, apesar do recuo do presidente, não é mesmo? Tudo bem, Gabriel. Então, quando a gente olha uma atitude até extrema, mesmo considerando os vários fatos que já foram ocorrendo na atual presidência, isso acaba sendo muito negativo. A gente percebe uma dificuldade no Brasil em termos de retomada econômica, no momento em que o desemprego está extremamente elevado, a criação de emprego está ocorrendo, mas a uma taxa muito menor do que o necessário para absorver essa mão de obra que se encontra desempregada. Tem aumentado o desemprego, tem aumentado a pobreza no Brasil, tem aumentado a desigualdade de renda. Muitas pessoas estão no desemprego de longo prazo, pessoas que ficam 1 ano, 2 anos sem conseguir emprego. Isso tem consequências negativas em vários sentidos, porque afeta emocional, afeta a qualificação dessas pessoas que ficam defasadas em termos de técnicas. Elas até perdem muitas vezes as habilidades, que possuíam em fazer certos tipos de trabalho. A gente tem um momento de inflação acelerando, aumentando, batendo quase 10% nos últimos 12 meses, situação fiscal complicada. E esse tipo de atitude do presidente faz com que a situação ainda fique mais complicada,
Parece que é uma situação onde ele ainda não sentou para começar a trabalhar como um presidente eleito e continua no papel de candidato. Os vários problemas que nós temos, sem contar a pandemia que ainda está aí, que ainda vem matando pessoas, que podem surgir outras ondas, né? A gente vê isso acontecendo em países que já estão bem num processo de vacinação bem avançado, como os Estados Unidos. Então, é deixar todos esses problemas de lado e gerar mais instabilidade política que tem impactos, e a gente viu, foi bem explícito, a questão do aumento da curva de juros, da queda da Bolsa de Valores, que já vem ocorrendo, na verdade, e que se acentuou depois dessas falas do próprio presidente. Um risco aí de parada dos caminhoneiros que trariam consequências muito negativas numa economia que tem demonstrado dificuldade de retomar. Então, isso é mais um episódio que acaba sendo negativo para o Brasil e, consequentemente, para a população e de todas essas pessoas que se encontram numa situação financeira e emocional, né, muito mais delicada. E daqui para frente, o que podemos esperar com esse tipo de situação? O que preocupa esse processo de radicalização do presidente, nesses momentos, isso acaba tendo impactos negativos em termos de apoio de certos grupos que foram importantes na eleição do presidente e de partes, né, que apoiaram num segundo turno, mas que não são radicais, o que é o caso da maioria da população brasileira. As pessoas são mais ponderadas. E essa perda de apoio, até pelas instabilidades que esse tipo de atitude gera e afeta negativamente a economia, e nesse processo, né, de uma retomada lenta, de uma retomada aquém do que seria necessário e com possibilidade de outras turbulências que pode vir de dentro do país ou de fora, a situação fique mais complicada, ele perca mais apoio e fique ainda mais radical. E como a gente viu na semana passada, ele poderia ter causado uma ruptura já a partir dessa greve dos caminhoneiros que se iniciou e que poderia levar a consequências muito graves em termos econômicos e sociais no país. Só que ele, como presidente agora, tem mais de um ano e meio de governo que seriam afetados negativamente em um ano até a próxima eleição, né, reduzindo em muito mais as chances dele ser reeleito. Então o que ele tem a perder hoje é muito mais do que vai ser no final de mandato. Então nesse processo, se ele for perdendo apoio e for se radicalizando, os efeitos econômicos serão muito nocivos desse tipo de estratégia, e se ele perder, eventualmente, ele pode de fato apostar todas as fichas numa ruptura institucional ao lá Estados Unidos, que é um país que tem instituições muito mais sólidas, e mesmo assim o ex-presidente Trump conseguiu causar bastante tumulto e causou uma divisão muito grande na sociedade. E se a gente tem esse apoio muito mais forte de algumas classes que podem afetar negativamente a economia do país, né, a estabilidade econômica e social, e num país que tem instituições mais fracas, o potencial de estrago é muito maior. Então, acho que esse é o grande medo, onde as pessoas que têm papel importante, impostos importantes para manter a estabilidade institucional, têm que estar agindo para que esse tipo de cenário não aconteça em 2022. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, nesse último final de semana aconteceram as finais do torneio de tênis US Open nos Estados Unidos. Mas há muito mais coisa em jogo do que uma partida de tênis, não é verdade? No último final de semana ocorreram as finais do Campeonato Aberto de Tênis dos Estados Unidos, conhecido pela sua fórmula abreviada em inglês, US Open. O US Open é um dos 4 grandes torneios de tênis do mundo que perfazem o chamado Grand Slam, ao lado do Campeonato Aberto de Tênis da Austrália, do torneio de Roland Garros na França e do torneio de Wimbledon na Inglaterra. Na final feminina do torneio de 2001, do US Open deste ano, foi vencedora uma tenista britânica, que na final bateu uma tenista canadense por 2-0, sagrando-se campeã. Para os apreciadores dos jogos de tênis, entre os quais me incluo, foi uma bela disputa com lances com muita qualidade e muita emoção.
chamou a atenção a juventude das jogadoras, a tenista britânica de 18 anos e a tenista canadense de 19 anos. Mas há um aspecto ainda mais relevante neste jogo, que foi devidamente informado na cobertura da imprensa, mas sem que se desse, a meu ver, a necessária importância. E que importância é essa, professor? Trata-se da circunstância das duas jogadoras serem de famílias de imigrantes, fruto de processos de imigração, um fenômeno que, de modo perverso, tem sido considerado negativo por muitos setores da sociedade no mundo e mesmo no Brasil. A vencedora, a atleta britânica Emma Raducanu, nasceu em Toronto, no Canadá, filha de pai romeno, daí o sobrenome bem característico da língua romena, Raducanu. Sua mãe é chinesa. Com a idade de 2 anos, Emma Raducanu se mudou com a família para o Reino Unido, daí sua nacionalidade britânica. A sua adversária, Leylah Fernandez, também nasceu no Canadá, na cidade de Montreal. Filha de pai equatoriano, daí o sobrenome hispânico Fernandes, a mãe de Leylah, por sua vez, é de ascendência filipina. Leylah tem a nacionalidade canadense. A história de vida das duas jogadoras, a britânica e a canadense, mostra que, além de ser um fenômeno natural, as migrações podem ser muito positivas para as sociedades que acolhem os migrantes, dando-lhes oportunidades de buscarem uma vida significativa e de muitas realizações, como demonstram essas duas jovens jogadoras. E não é por acaso que a história das duas jogadoras tem o Canadá como local de acolhida. Há alguns anos, em curso que realizei no Instituto de Relações Internacionais, junto com o ex-reitor da USP, professor Jacques Markovitch, foi nosso convidado o cônsul do Canadá em São Paulo, que veio à USP para explicar a política de acolhimento de imigrantes naquele país da América do Norte. E, na ocasião, nos explicou, e a todos os alunos, que no Canadá o acolhimento dos imigrantes é assumido não só pelo Estado, mas pela sociedade, que se engaja na promoção de um valor muito importante dos direitos humanos, que é justamente o acolhimento de indivíduos em situação de dificuldade ou que buscam novas oportunidades. E nos explicou o cônsul que a sociedade canadense, ao dar guarida aos imigrantes que procuram aquele país, extraem grandes benefícios da diversidade que essa situação promove. É uma história que merece nossa reflexão. Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual vai ser o foco de sua coluna? Leila e ouvintes da Rádio USP. Na coluna passada, tivemos como foco a exposição retrospectiva da artista brasileira Regina Silveira, atualmente em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da USP. Lá já adiantei que ela tem correspondências com a Bienal de São Paulo, na sua 34ª edição, que acabou de ser inaugurada agora no dia 4 de setembro. Para o grande público. E essas correspondências, sim, têm a ver, obviamente, com o parque, né, a relação de vizinhança, mas também a curadoria da atual Bienal foi procurar as diversas instituições para criar esses diálogos e assim sendo, Regina Silveira tem uma presença muito significativa nessa Bienal, atual Bienal. Mas antes de adentrarmos na Bienal, eu acho que nesse primeiro momento eu gostaria de compartilhar com você, ouvinte, o mise-en-scène
né, o contexto no qual está o parque, onde está essa Bienal, inclusive o Museu de Arte Contemporânea, e da relação que esse contexto tem com São Paulo e uma São Paulo modernista, né? E qual a relação do parque com a São Paulo modernista? A gente não pode esquecer que o Parque Ibirapuera ele foi criado num momento anterior a Brasília, em diálogo com esse modernismo brasileiro extremamente original que estava surgindo, então, com força no Rio de Janeiro, né, do ponto de vista mesmo aqui da arquitetura, né, indo além das artes plásticas ou indo além da música. A gente está falando mesmo de um contexto urbano e como esse modernismo vai influenciar o desenho das cidades brasileiras, né? Então nós temos uma grande avenida 23 de Maio que corresponde ao aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Então o mesmo pensamento de unir um aeroporto com a cidade e no Rio temos a Zona Sul, né? Em São Paulo nós temos um aeroporto na Zona Sul que conduz então através dessa avenida rapidamente naquela época, né? Quando foi pensado se chegava ao centro da cidade. E no meio do caminho nós temos esse conjunto incrível arquitetônico desenhado pelo Oscar Niemeyer, né, que abrigou então o quarto centenário. O que é interessante é que nesse conjunto nós temos diferentes pavilhões, uma estrutura muito importante que é a marquise, né, unindo então esses diferentes pavilhões e propostas arquitetônicas e espaciais muito distintas. A da Bienal, ela tem um destaque pela volumetria, né, por estar numa das extremidades do parque. É um prédio que fica entre os 30 a 40 mil metros quadrados, então a gente está dizendo aí algo bastante significativo em termos de espaço interno, né, com pés direitos bastante generosos. Então, e foi pensado como um palácio ou um pavilhão para, de fato, abrigar exposições antes mesmo de pensar a Bienal. A Bienal iniciou sua presença nesse prédio a partir de 1957, né? Então esse mise-en-scène, para a gente entrar nesse prédio, tem a ver com esse parque situado nessa posição estratégica, né? E que então permite que as pessoas também não só visitem aí esses pavilhões, tenham um entretenimento no parque, mas também possa visitar diferentes conteúdos em outros pavilhões. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.